Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade de todos. Estamos na segunda aula pós-férias da escola dominical e estamos estudando a história da igreja. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por tudo, por mais esse dia que o Senhor nos fez. Te pedimos, Senhor, em estar nos ajudando, nos dando concentração, sabedoria e também bastante entendimento para compreendermos esse tema que é um pouco difícil e também que tudo isso não vem estar somente gerando conhecimento intelectual em nossas vidas, somente vem estar acrescentando conhecimento, não, mas que tudo isso vem estar também gerando em nós um temor e um tremor cada vez maior diante de Ti, conhecendo mais de Ti, como o Senhor se revelou a outras pessoas também, e que tudo isso dê glórias ao Teu nome, Senhor, e também que a gente possa estar nos ajoelhando cada vez mais diante de Ti. É o que eu te peço, ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, estamos, como eu falei, né? Infelizmente ainda a gente não pôde voltar fisicamente à igreja, mas é o que temos por enquanto. A escola dominical vai continuar sendo virtual, né, à distância. Mas paciência, né? Tem seus pontos bons também, né? A gente está estudando a quinta parte do livro, né? A saga de duas igrejas, a grande tradição, divide-se entre o Oriente e o Ocidente. Então, eu queria fazer uma breve recapitulação, bem breve mesmo, falando do que a gente já viu até aqui, só para a gente também se situar melhor e entender melhor aonde a gente está, em que mundo nós estamos, em que anos, né? Que é bem diferente dos nossos tempos de hoje, né? Claro, com certeza. Então, basicamente aqui, vocês estão vendo uma linha do tempo, desde o ano zero de Cristo até 1000 depois de Cristo. Então, o vermelhinho, vocês estão vendo, é o Ocidente e o azulzinho é o Oriente. A gente viu, né, que nas primeiras aulas que nos primeiros séculos depois da morte de Cristo e dos apóstolos surgiram heresias, né, as quais foram combatidas pelos pais apostólicos e pelos apologistas, isso mais ou menos até depois de 150, né. Não, na verdade as heresias continuam surgindo os anos seguintes, né, mas para fins de didática, né, os pais apostólicos e os apologistas atuaram nesse tempo. A gente viu também Tertuliano de Cartago e Clemente de Alexandria, aproximadamente aí depois entre 150 e 200. A gente viu como eles se relacionavam com a filosofia, né? A gente viu também Orígenes de Alexandria, que foi influenciado por Clemente, né? E Orígenes é o grande herói, o grande campeão do Oriente, né? Então aqui vocês veem uma estrelinha, que ele foi um grande e controverso também representante do pensamento oriental acerca de Deus, né? Da teologia oriental. Então ele especulava bastante a respeito de Deus, ele também alegorizava bastante as histórias das escrituras, né? Porque naquela época só tinha o Antigo Testamento documentado, indexado, né? E o Novo Testamento ainda estava em processo de junção, né? De formação.
A gente também viu Cipriano de Cartago, né, que ele organizou a unidade da igreja, ele basicamente foi um dos pilares da institucionalização da igreja, né? Então, a gente seguindo um pouco no tempo, a gente viu que surgiram controvérsias e outras heresias. Por exemplo, uma grande heresia que foi o arianismo, promovida por Ário de Alexandria, certo? E foi uma grande heresia, uma grande controvérsia que abalou bastante a igreja. E ela foi combatida no Concílio de Nicéia, né? Nesse concílio, foi reafirmada a Trindade, né? Através do Credo de Nicéia. Seguindo o tempo, a gente viu a respeito a gente viu do Concílio de Constantinopla, em que se tratou que Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? Menções honrosas também a Atanásio e aos pais capadócios que possibilitaram essa grande vitória a respeito da Trindade também e da natureza de Cristo, né? Então, seguindo, a gente viu também o concílio de Éfeso, em que se enfatizou, em que se afirmou a encarnação de Cristo, mas também se gerou uma tensão a respeito dessa questão, né? Nestório e Cirilo foram os grandes articuladores de tudo isso, que culminou na fórmula da reunião proposta um pouco depois do Concílio de Éfeso. A gente viu também o Concílio de Calcedônia, né, em 451, em que se protegeu o mistério da encarnação, propondo-se a teoria da união hipostática de Cristo, né? Então, basicamente, não explicou muita coisa, mas protegeu o mistério da encarnação, né? E é isso, né? Acho que vocês podem reparar aqui nessa imagem que vocês estão vendo que praticamente tudo isso aconteceu no Oriente, né? Niceia, Éfeso, Constantinopla, Calcedônia, tudo isso que foram os 4 concílios, primeiros concílios da grande igreja, aconteceram no Oriente, né? E vários nomes aqui, vocês estão vendo, estão também no Oriente, Ário, Tanásio, Pais Capadócios, Clemente, Orígenes, tudo isso é do Oriente, né? E poucos, aparentemente, parece que... E o Ocidente, né? Vocês podem estar se perguntando, o que aconteceu com ele, né? Temos Tertuliano, e falamos de Tertuliano e de Cipriano lá no começo, e nunca mais falou de ninguém do Ocidente. E até aqui foram 16 capítulos, né, do nosso livro básico que a gente está estudando. Aí, antes das férias, né, o último capítulo, 17, a gente estudou. Porém, pessoas do Ocidente, como o Agostinho de Hipona, né, que ele foi o grande herói do Ocidente, e sua controvérsia com Pelágio, né? E na aula passada, na aula 18, a gente viu como a Igreja Oriental torna-se católica romana, né? Então, tudo isso aqui, que a gente da aula 16 para a aula 18, né, que foi a última aula, tentou abranger mais ou menos um grande período de tempo, basicamente 200 anos, né, depois do Concílio de Calcedônia até 700, mais ou menos, a controvérsia pelagiana, semi-pelagiana também, foi falado bastante disso, e como Agostinho foi bastante importante para a Igreja Ocidental, né,
e como ele moldou o pensamento da igreja a partir de então. E é isso. A gente viu, então, como a igreja ocidental torna-se católica romana. E na aula de hoje, a gente vai ver como a igreja oriental torna-se ortodoxa oriental, né? Então, por um lado, a igreja ocidental torna-se católica romana. E, por outro, a igreja oriental torna-se ortodoxa oriental, né? Basicamente, a gente vai ver como o Oriente se separou do Ocidente. E como vocês devem ver aqui, nessa imagem, essa data aqui no final, é 1054. E em 1054 ocorreu o cisma da grande igreja, né? Então, por quê? Né? De modo geral, dá para se dizer que foram vários os motivos, né? Na verdade, foi todo um processo para que isso acontecesse, né? Mas dá para se dizer que esse processo teve seu início, ou como um de seus catalisadores, né, seu início, o legado de Agostinho de Hipona, né, quem promoveu hábitos de reflexão que os cristãos orientais não podiam aceitar, né, contribuiu grandemente para a divisão entre essas duas ramificações, hoje conhecidas por ortodoxia oriental e por catolicismo romano. Então, as raízes da divisão estavam na linguagem e na cultura. Também houveram fatores imediatos que provocaram a divisão. A gente vai ver isso nas aulas seguintes, mas eu já adianto que foi uma alteração ocidental do credo de Nicéia, né? O Ocidente não aceitou de maneira nenhuma isso. Não só isso, mas o próprio Ocidente também faziam asseverações bastante inflexíveis da superioridade do bispo romano em relação aos outros demais bispos, né? Então, tudo isso foi um grande processo em que o relacionamento entre o Oriente e o Ocidente tornou-se cada vez mais frio e distante, né, com o passar das décadas e dos séculos. Então é isso, a gente vai ver hoje como a igreja oriental torna-se ortodoxa oriental. Então é isso. E eu falo, né, que eu só pego pedreira, né? Da primeira aula que eu dei, eu falei de 2 pessoas. A segunda aula eu falei de 3 pessoas. Essa aula ainda eu vou falar de 3 pessoas de novo. E pior ainda, né, de um tema totalmente estranho, esquisito, um bicho de 7 cabeças para nós ocidentais, né? A gente é descendente de oriental, né, mas a gente mora no Ocidente, a gente tem muito de nossos raízes, pensamentos são baseados no pensamento ocidental, né? Então, eu peço um pouco de paciência com vocês, eu vou tentar dar o meu melhor aqui, para que a gente possa tirar o maior proveito juntos dessa aula, né? Ficando dúvidas, eu estou à disposição, mas eu não sei se eu vou conseguir tirar todas as dúvidas, pode me perguntar. Mas, ficando eu não sabendo, leia um livro. O que vocês pensam quando quando essa palavra igreja ortodoxa oriental vem à sua mente, né? O que vocês pensam? Sei lá, vocês estão vendo aqui, eu selecionei aqui umas imagens, né? E vocês podem perceber que eles usam bastante imagens, símbolos, utensílios, colares, símbolos de modo geral, utensílios, né? Tem o culto deles, né? Não dá nem para chamar de culto. Culto é protestante. Né? A liturgia deles é bastante rigorosa, é bastante organizada, né? Os trajes que eles usam é bastante também
definidos, estabelecidos, né? Decorados, né? E como vocês podem ver aqui nessa última imagem, 2 papas, né? O Papa da Igreja Oriental de preto e o Papa que todo mundo conhece, né? O famoso Papa da Igreja Católica Romana, né? Então a gente vai tentar entender aqui hoje por que de tudo isso, né? Então vamos lá, um grande desafio. Peço paciência com vocês e também misericórdia de Deus. Então, qual foi o desenvolvimento oriental pós-Calcedônia, né? Então a gente basicamente, como eu falei, depois da aula do Concílio de Calcedônia, a gente teve um gap aí de tema da Igreja Oriental e começou a falar da Igreja Ocidental, né? Agora a gente está voltando à Igreja Oriental. Então, qual foi o desenvolvimento oriental pós-Calcedônia, né? Na verdade, ambas as igrejas passaram por processos diferenciados, né? Problemas específicos foram resolvidos problemas e controvérsias específicos foram resolvidos de maneiras específicas, né? Por pensadores diferentes, né? Por um lado, o Ocidente teve o grande Agostinho de Hipona, né? E por outro, o Oriente teve outros teólogos que a gente vai estudar hoje. E tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da teologia oriental. Então, dá para se dizer que tudo isso, na verdade, a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, ambas consideram-se a única e verdadeira grande igreja, né? Cada uma se considera ortodoxa, né? Correta. E cada uma considera a outra cismática também. Essa lenta separação foi um processo, né? E nessa lenta separação, uma igreja ainda reconhecia a outra igreja como cristã genuína, né? Mas a partir do cisma que ocorreu toda essa radicalização que eu falei, né? Assim, dá para se dizer que no desenvolvimento da Igreja Oriental, ou teve uma grande influência de Orígenes e o origenismo, né, que é a teologia do Orígenes. Embora o relacionamento de Orígenes com a Igreja Oriental é bastante controverso, na verdade, porque ele foi condenado, né? Ele e sua teologia, seus ensinamentos foram condenados no Quinto Concílio Ecumênico em Constantinopla, né, que aconteceu em 553. Porém, esses ensinamentos, Orígenes e seus ensinamentos, continuaram poderosamente influentes no pensamento cristão oriental, né? Quais eram os ensinamentos de Orígenes? Ele ensinava um conceito fortemente sinergístico da salvação, enfatizando o livre-arbítrio em cooperação com a graça, né? E aqui eu abro um parênteses, né, que o livre-arbítrio não é essa ideia de hoje em dia, ou ideia popular, assim, que as pessoas falam, né, eu sou livre para fazer tudo. Não. Livre-arbítrio, né, esse livre-arbítrio que eles estão falando, é a ideia de poder fazer diferente de errar, né, a ideia de poder escolher não errar, né, essa é a ideia por trás de quando a gente fala livre-arbítrio nesse contexto. Outra influência do origenismo é que ele enfatizava uma doutrina racional, ele tinha uma doutrina racional mística de Deus, né, que enfatizava a inefabilidade
e a imutabilidade de Deus. Guardem isso, inefabilidade e a imutabilidade de Deus. Entender isso, que os orientais prezam muito esse conceito, né? É importante, guardem isso. E também a soteriologia, né? O estudo da salvação, que Orígenes propunha, era centrada na ideia da encarnação salvífica, na qual o Logos, ao se tornar humano em Cristo, transforma a própria criação, vencendo o pecado e a morte. Né? Portanto, dá para se dizer que no desenvolvimento oriental pós-Calcedônia, duas controvérsias e três grandes teólogos desempenharam papéis cruciais, especialmente no desenvolvimento da ortodoxia oriental, né? E com isso formou-se a liturgia e a tradição orientais, né? Quais foram essas controvérsias? Foi o monotelismo e a questão iconoclasta. E os teólogos que a gente vai estudar hoje também são João Crisóstomo, Máximo Confessor, e outro João, João Damasceno. Né? Então é isso. Basicamente, esse é o desenvolvimento oriental pós-Calcedônia que moldou a teologia oriental ortodoxa. Então, antes de falar, na verdade, dessas duas controvérsias e desses três teólogos, né? Acho que é importante a gente entender o que é a tal liturgia e a tradição que eu falei. Na verdade, até o próprio autor do livro fala que é muito difícil para os cristãos ocidentais, né, nós incluindo tanto católicos romanos quanto protestantes, contar ou compreender a história da teologia ortodoxa oriental. Então, se vocês começarem a estranhar as coisas assim, não estranhem, né? Porque é natural, é comum. Tudo isso desse pensamento oriental é bastante estranho, né? Não no mau sentido, mas de diferente ao pensamento que nós estamos habituados, que é o pensamento ocidental, né? Então, na teologia ortodoxa oriental, na verdade, a teologia oriental é resultado da tradição de adoração, né? Por um lado, enquanto o cristão ocidental geralmente determinava sua fé pela autoridade externa, né, como a Bíblia ou como a igreja, né, o magistério, enquanto o cristão ocidental geralmente determina sua fé pela autoridade externa. Por outro lado, o cristão oriental considera a liturgia como fonte e expressão de sua teologia, né? E daí sai que o conservadorismo exagerado, que frequentemente prevalece nas questões de tradição e prática litúrgicas, né? Por isso que a gente viu aquelas imagens lá bastante aquelas vestimentas, os utensílios, bastante conservadores, né? E não só isso, mas a liturgia sempre também manteve a identidade e a continuidade da igreja em meio a um mundo em transformação. Né? Então dá para entender, dá para deduzir que ao longo dos séculos e dos milênios, né, a Igreja Ortodoxa Oriental, ela mudou um pouco, né, por causa dessa forte liturgia, né, e da tradição. Então, eles entendem que a tradição governa a Igreja inteira, né, um dos bem como a vida de cada cristão individualmente, né. Eles dizem, né, lex orandi, lex crescendi. Desculpa esse grego bonito, né? Que basicamente eles dizem que a lei da adoração é a lei da crença, né? Então,
a tradição foi sendo desenvolvida durante séculos, desde Constantinopla, com Constantino, vocês devem lembrar, com o ápice de inspiração divina em Justiniano, até o segundo concílio de Nicéia, né, que aconteceu em 787, sendo o sétimo e último concílio ecumênico. E também o último concílio ecumênico que a Igreja Oriental reconhece. Assim, a teologia ortodoxa oriental é a reflexão sobre a tradição, e isso significa a interpretação da adoração, bem como das escrituras, né? Ou seja, eles não assumem a forma de grandes sumários sistemáticos de proposições doutrinárias, né? Então você não vai encontrar uma teologia sistemática oriental, como a gente encontra de monte nas livrarias cristãs evangélicas hoje em dia, né? O que mais tem, na verdade, é livro de teologia sistemática, né? No oriental, o que menos tem é livro de teologia sistemática. Também, a teologia ortodoxa oriental, ela resiste a tanto a especulação que ultrapassa a revelação divina na tradição, quanto a sistematização racionalista, né? Então, basicamente, a tradição, ela definiu a caixinha deles e a teologia ortodoxa oriental resiste à especulação que tenta sair da caixinha, né? E ela também resiste à sistematização dessa caixinha. Também, por último, a Igreja Ortodoxa Oriental reconhece e recorre ao mistério em suas insistentes distinções necessárias. Como assim? Eles fazem distinções além da compreensão humana e talvez quase até irracionais, chamando isso de mistério. A gente vai entender isso, eu vou dar uns exemplos agora, que demonstra isso, né? Ou seja, tudo isso resulta em ideias e abordagens diferentes, né? Completamente diferentes, na verdade, do pensamento ocidental, né? Por exemplo, quando a gente fala de adoração, os ramos ocidentais do cristianismo, em geral, consideram a adoração um produto da reflexão sobre as escrituras e a teologia, né? Então, a gente estuda e depois, entendendo as coisas, adora a Deus, né? A teologia ortodoxa, porém, nunca se separa da liturgia divina, ou seja, da adoração fiel do povo de Deus. Para eles, a adoração e a reflexão sobre as escrituras e a teologia é uma coisa só, né? Como algumas pessoas gostam de falar, é o mesmo lado, né? São os dois lados da mesma moeda, né? Então é uma coisa, né? Eles não tentam diferenciar a adoração da reflexão sobre as escrituras e a teologia, como os ocidentais costumam fazer. Outro exemplo, né, que os ocidentais não fazem distinção entre salvação como deificação e um tipo de união panteísta de Deus com toda a criação, né? Os orientais fazem. Como assim, né? Os orientais fazem uma distinção correlata, considerada absolutamente crucial para eles, mas que dificilmente pode ser expressa de maneira racional. Então, eles fazem uma diferença, eles diferenciam, né, entre a essência de Deus e as energias de Deus, né? Uma coisa bem esquisita mesmo. Difícil de digerir, assim, né, pra gente. Mas eles fazem essas diferenciações, eles falam que isso é muito importante. Eles têm suas razões para tudo isso, né? A gente não deve julgar, não deve simplesmente julgar assim, mas ouvir o que eles têm para falar, né?
por que eles chegaram a tudo isso, por essas conclusões, né? Com certeza eles pensaram bastante para dizer tudo isso, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? A gente não pode ser tão simples assim. Outro exemplo, né? Acerca da unidade de tradição, e que é que para a mentalidade ocidental, a teologia oriental muitas vezes parece mística e até mesmo paradoxal, sem autoridade objetiva e escrita que sirva de referência, né? Como eu falei, né? Há uma grande falta de uma teologia sistemática do cristianismo oriental. Né? E nós, ocidentais, estranhamos bastante isso. Mas eles não, para eles é normal, né? Isso para eles, isso não significa, essa falta de uma teologia sistemática não significa que por trás das questões debatidas pelos teólogos não haja uma unidade básica de inspiração ou ideia de uma única tradição consistente de fé. Não, para eles tem sim uma grande unidade na tradição. Né? Isto é, os orientais, na verdade, estavam menos dispostos a conceituar ou dogmatizar essa unidade de tradição, criando suas sistematizações, né? Eles não criaram, eles estavam menos dispostos a sistematizar, preferindo, assim, manter a sua fidelidade à mente de Cristo, né? Através da liturgia da igreja, também pela tradição da santidade e pela conexão viva da verdade. Assim, entendendo bem a liturgia e a tradição oriental, né, entendendo que a teologia, entendendo que a teologia oriental é resultado da tradição e da liturgia, né, então é meio que uma coisa leva a outra, né, e não uma seta de um lado só, né, mas é uma seta de dois lados. A gente pode começar a entender essas duas controvérsias e os três teólogos que foram fundamentais no desenvolvimento da teologia oriental. Né? Então, antes disso, dando um retrato da teologia oriental, né, do teólogo oriental, na verdade, um herói oriental era um grande e corajoso pregador, né? Um reformador do culto e da vida eclesiástica, um guia espiritual e profeta para os poderosos. Né? Este é considerado o paradigma, o modelo de um bom teólogo, que em grande medida, juntamente com as controvérsias que os acompanharam, ajudaram a dirimir esse ramo do cristianismo. Então, quando você pensa em um herói oriental, você pensa naquele cara ousado, né? Aquele cara cheio do Espírito Santo, né? Que bate o peito nos outros. O primeiro deles é João Crisóstomo, o Boca de Ouro, né? Talvez, dá para se dizer que talvez ele foi um dos fundadores da abordagem oriental à teologia. Né? Crisóstomo nasceu em Antioquia, em 349, em uma família rica e influente, sendo contemporâneo de Agostinho. Ele era adepto do monasticismo também. Foi nomeado bispo de Constantinopla em 397 e morreu em 406. Ele usava da abordagem histórica literal das escrituras, passando depois para os significados tipológicos. Né? Ele atacava o consumismo exagerado e o estilo de vida afluente das elites, né? E condenava também a letargia moral e espiritual da igreja, né? Dizendo que o consumismo exagerado das elites também levava a essa letargia. Né? Ele considerava-se um chamado por Deus para moldar a igreja e reconduzi-la ao caminho certo. Também era
contra o césaropapismo, né, o domínio do imperador à igreja. Ele era contra isso. Então, rapidamente, ele se tornou o herói das massas, assim, né? E sua pregação era muito doce aos ouvidos, daí o seu apelido Boca de Ouro, né? Era doce às massas, né? Mas era amarga para as elites contra quem ele criticava, né? Também ele ficou famoso, né? Mas também em sua decadência ele chegou a ser chamado de herege origenista, né? E tudo isso contribuiu para a sua morte, sua condenação em um sínodo, em 403 também, e tudo isso contribuiu também para a sua morte, né, porque ele atuou bastante contra os governadores, né. Então, basicamente, essa é a vida de João Crisóstomo. Agora, falando de Máximo Confessor, ele que atuou na controvérsia monotelista. Máximo nasceu em Constantinopla em 580, tornou-se monge em Cartago, 632, quando pela primeira vez ouviu acerca do monotelismo, combatendo e por isso morrendo em 661. O que era o monotelismo? Para a gente entender o que era o monotelismo vem do monofisismo, né? Tem suas raízes no monofisismo. E isso a gente já estudou, né? Que basicamente os monofisistas afirmavam uma única natureza de Jesus Cristo. Então, o monotelismo, no entanto, era uma tentativa da união entre os cristãos ortodoxos e os monofisistas, né? Então, os ortodoxos não consideravam os monofisistas heterodoxos, né? Não corretos. Então, e os monofisistas, eles eram bastante numerosos e poderosos, né? Dominavam Alexandria, eram seguidores do Cirilo de Alexandria. Então, os bispos do Oriente, ao longo do tempo, e os imperadores também, visando unir o império, né? Unificar, tornar cada vez mais agregado, né? Eles tentaram unir os cristãos ortodoxos e os monofisistas. E assim propôs-se o monotelismo, né, que era a ideia de que aceitava que Jesus Cristo tinha duas naturezas, porém uma única vontade. Né? Basicamente, isso é o monotelismo. Máximo, porém, ele se opôs a essa ideia em favor do duotelismo. Né? Ele dizia que o monotelismo retornava para o monofisismo, negando as duas naturezas de Cristo, e a sua verdadeira e plena humanidade e divindade. Ou seja, em última análise, o monoteísmo tornava ortodoxas o apolinarismo ou o eutiquismo, grandes heresias antes, né? Porque argumentava que se Cristo tivesse apenas uma vontade, essa teria de ser divina. E assim, se assim fosse, a sua humanidade estaria aniquilada. Então, Máximo abertamente repudiou a autoridade do imperador sobre a igreja e a teologia monotelista, né? E tudo isso contribuiu para a sua morte, né? Também, essa era a questão monotelista, né? Ademais, o alvo maior de Máximo, porém, era uma cosmovisão cristã ortodoxa, centralizada inteiramente na encarnação, né? Então ele entendia que a encarnação era o propósito supremo de Deus, né? E não simplesmente uma maneira de levar Jesus à cruz ou uma maneira de recapitular os erros de Adão, né? A vida e os erros de Adão para reverter os pecados da queda, né? Não, mas Máximo entendia que a encarnação era o ápice da criação e teria acontecido mesmo que Adão não tivesse pecado. E isso é uma questão interessante. Você já parou para pensar nisso? E essa cosmovisão centrada na encarnação levou a uma visão teândrica da realidade. Né? Então, ele
ele entendia que como o Logos participou, né, foi pelo Logos que a criação existiu, e o Logos que encarnou na criação, né? Por causa disso, dessas duas coisas, ele partia do pressuposto de que a essência de tudo neste mundo é espiritual, né? E de que tudo na criação é, em algum sentido, uma revelação de Deus, né? Então, como o mundo foi criado por Deus, como uma expressão de si mesmo e veículo de sua presença, Deus se uniria a ele através do Logos, em uma progressão natural, com auge na encarnação. E nisso, a raça humana ocuparia o centro dessa unidade cosmo-divina, né? Mas por causa do pecado, toda essa ligação da humanidade com Deus foi perdida e afetada, e o cosmo inteiro, na verdade, por causa do pecado, foi afetado, né? Então, logo, a encarnação do Logos era que inicialmente era o cumprimento natural da criação e o ápice da criação, na verdade, acabou tornando-se uma operação de salvação também, né? Então, ele, ou seja, ele antes de a encarnação ter como propósito a salvação, ela era o plano e projeto original de Deus de unir-se a toda a criação, né? E essa palavra teândrico, visão teântrico e realidade, dimensão teândrica, né? Teândrico designa um relacionamento totalmente incomparável e novo, estabelecido em Cristo, por ser plenamente humano e plenamente divino, né? E isso se deu com a encarnação, inaugurando uma dimensão teândrica. E é isso, né? Também, Máximo dizia que nada possui, portanto, existência verdadeira sem o Logos, né? Sem ele, sem o Logos, tudo é um vazio a caminho do nada, né? É como a nossa placa lá no estacionamento da igreja diz: só Jesus Cristo é real, o resto é ilusão, né? Por fim, né? Máximo, para apoiar a sua também a sua posição duotelista, né? Ele dava bastante importância à vontade, né? Dizendo que sem a vontade e a liberdade, a natureza humana seria incompleta e espúria. Assim, ele dizia que se Cristo não tivesse vontade humana, ele não seria plenamente homem. E isso feriria os credos, né, passados, né? Então, Máximo afirmava que Cristo tinha uma vontade humana e uma vontade divina, duas vontades, sendo que a vontade humana cooperava de livre e espontânea vontade com o chamado divino de Logos e com a vontade do Logos, né? E tudo isso criou, porém, uma tensão, né? Na prática, essa questão de duas vontades, né, se reduz e a vontade humana cooperando livremente e obedecendo à vontade divina, na verdade, criou uma tensão, né? Na verdade, tudo isso na prática se reduz a uma só vontade ativa e operante, né? E isso é uma tensão, né? Porque ele fala uma coisa, mas na prática é outra, né? E também é uma tensão, como se diz, uma possível contradição, né? Porque tanto o Máximo quanto a tradição oriental não aceitavam que o Logos passou por mudanças ao encarnar, né? E dizendo isso é uma mudança, né? Quando ele tem duas vontades e uma vontade sujeita, livremente sujeita à outra, né? Então tudo isso criou uma tensão. Muito bem, agora João Damasceno, caminhando para o final.
ele teve papel fundamental na questão iconoclasta. João nasceu no século VII, tornou-se um monge em um mosteiro perto de Jerusalém e morreu em 750, né? Então, e ele teve participação fundamental na controvérsia iconoclasta, né? Que foi o auge da tensão da teologia ortodoxa oriental. Que são os ícones? Os ícones são imagens de Cristo e dos santos usadas como pontos centrais de meditação e oração, né? Então, eles entendem os ícones como janelas para o céu, né? Como um ponto de contato ao orar à Trindade ou aos santos, né? Sendo estes, os santos, né, intercessores, acessíveis, parte da grande nuvem de testemunhas do céu, né? E é claro, os ícones nunca foram considerados ídolos pelos teólogos ortodoxos orientais ou católico-romanos. Eles nunca foram adorados, né? Na verdade, essa prática era rigorosamente proibida, né? Eles diziam também que os ícones eram um livro para os analfabetos, né, tendo assim uma função didática, né? Então as imagens nas paredes e nos vidros das igrejas ensinavam historinhas, né? E nem todo mundo era alfabetizado naquela época, né? Então tinha essa função didática. Não só isso também, mas era uma indústria, a iconografia também era uma indústria importante e bastante rentável, né? Então tudo que mexe no bolso ganha uma importância maior, né? E por isso também que foi essa questão iconoclasta ganhou bastante destaque, né? Porque tinha questões, impactos econômicos envolvidos, né? Porém, acho que é importante a gente saber que a questão iconoclasta não era uma unanimidade, tanto que é uma questão foi debatida, né? Em torno dessa controvérsia giraram perseguições, tumultos, confusão geral em todo o Império e Igreja bizantinos, né? Os iconoclastas, né, que eram contra os ícones, que quebravam os ícones, argumentavam que as imagens de Cristo violavam o espírito da proibição bíblica da idolatria e deturpavam a cristologia, né? Então diziam que a natureza divina de Cristo não pode ser limitada. E representando-o por uma imagem, não somente limita a natureza divina, como também divide as duas naturezas de Cristo, né? Caindo então no nestorianismo, na heresia, né? Qual foi o papel de João Damasceno nisso tudo? Ele contribuiu fornecendo o fundamento lógico e a justificativa teológica para o emprego de ícones na adoração, sem implicar em idolatria, né? Como? Ele trouxe a sutil distinção entre adoração e veneração, né? É claro, ele entendia que a adoração é somente a Deus, né? O que é a veneração? Ele dizia que por causa da mudança radical que ocorreu pela encarnação, o relacionamento de Deus com o mundo visível e físico, por causa disso, Deus ortou a existência material uma nova função e dignidade para que objetos pudessem refletir seu ser divino. Deste modo, ele entendia que os homens se viam no direito de representar o aspecto visível de Deus, né? Não venerando a matéria, mas sim o Criador da matéria, através do qual a salvação é consumada, né? Então, obviamente, ele dizia que a adoração é só a Deus, mas que a veneração, né? A veneração é um certo respeito por alguma coisa, por ser dedicada a Deus e permeada pela energia espiritual de Deus, a veneração é, portanto, permitida e válida, né? É isso que Damasceno dizia. E assim, a tal reverência pode ser prestada às santas imagens porque são canais sacramentais da energia divina. Tudo isso realmente esse papo energia é bem esquisito para nós, né? Mas para os orientais é até que normal, né?
E dessa forma, em Nicéia II, né, 787, os iconoclastas foram condenados. E é isso. Também, João Damasceno é conhecido como o último dos grandes pais da Igreja e da tradição ortodoxa oriental, tendo escrevido a primeira grande suma da teologia ortodoxa. Não é uma teologia sistemática do Oriente, né? Mas é uma grande suma, né, em que enfatiza-se a encarnação salvífica, a deificação da humanidade através de Cristo, e a essência inefável de Deus, além de toda a compreensão humana, cosmovisão oriental, né? Então é isso, a gente viu os três teólogos e as duas controvérsias que moldaram toda a teologia oriental, né, que se consumou em 787, tudo isso. Concluindo, embora a Igreja Ocidental reconhecesse e aceitasse o sexto e o sétimo concílios ecumênicos, no fim do século VIII, os dois ramos da Grande Igreja separaram-se virtual e definitivamente, né? Como a gente já viu, por várias causas, né? As diferenças nas formas de governo, nos estilos de culto e nos conceitos do credo trinitariano. Tudo isso estava apontando para a separação iminente, né? Além disso, há uma crítica ocidental com relação à intransigência oriental, né? Lembra que eu falei que Deus é inefável e imutável, né? Que isso é muito importante no pensamento oriental. Para muitos teólogos cristãos ocidentais, muitos dilemas da teologia ortodoxa oriental seriam mais facilmente esclarecidos e teriam muito menos tensões se os orientais se dispusessem a abrandar essa posição em relação à imutabilidade e impassibilidade divinas, né? Ou seja, depois de tudo isso, a separação definitiva já era real, né? Faltava apenas oficializá-la, né? E isso ocorreu com a grande controvérsia a respeito da cláusula filioque, o estopim das diferenças e crenças teológicas entre o Ocidente e o Oriente, né? E que culminou em 1054 com um bispo de Constantinopla condenando e expulsando da igreja, da grande igreja, o outro bispo, né, de Roma e vice-versa, né? Então, isso são cenas dos próximos capítulos, né? A cláusula filioque, né? Então é isso, eu acho que, espero que tenha sido bastante claro, me esforcei bastante, é um tema bem difícil e complexo para nós, mas acho que as ideias principais foram passadas e eu gostaria de que ficasse claro que todo esse processo foi um grande processo que levou à separação entre o Oriente e o Ocidente, né? E a gente vai ver, então, na próxima aula, como isso aconteceu, né? E o título da aula 20 é O Grande Cisma Transforma uma Tradição em Duas. E isso a gente vê semana que vem. Isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.